A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Quero agradecer a todos que atenderam o nosso pedido, para que nós juntos pudéssemos estar oferecendo um culto, o último culto desse ano de 2020, na direção da Umasbrac. Que Deus possa abençoar todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Eu quero estar chamando aqui o pastor Lázaro para estar fazendo essa oração inicial. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor nosso Deus esse culto maravilhoso que nós cremos na mão do Senhor Deus. Amado Pai Celeste, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, queremos pedir sobre nós, Senhor, neste culto que o Senhor tem preparado, o último culto do ano, da parte da Umasbrac, a qual pedimos ao Senhor a sua bênção, Senhor, a Tua presença maravilhosa, que venhamos sentir de Ti, Senhor, a Tua presença, a alegria do Teu Espírito. Fala conosco nessa noite de uma forma tremenda, uma forma maravilhosa, Senhor, em nossos corações, Senhor. Toma direção em toda a área, na área do louvor, na área da mensagem, Senhor, da glória, e que nós sejamos com o nosso ouvido atento à Tua voz, para recebermos de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, Senhor, e nos abençoa em nome de Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor agora, né, meus irmãos? Vamos adorar esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez.
fez. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Declare, meu amado, que você tem a marca. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glória a Deus. Pela fé. É pela fé que nós estamos aqui nessa noite. É pela fé que nós temos vivido nesses dias de hoje, sendo preservados pelo Senhor, né? É pela fé. Ele tem nos sustentado nas suas potentes mãos. Aleluia. Pela fé posso Glória a Deus. Para Jesus pode ser melhor, né, meus amados? Aleluia. Glória a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos de pé. Eu queria estar fazendo a leitura oficial. Nós estamos num culto de louvor e de gratidão a Deus. Por esse motivo, eu queria estar junto com os irmãos, está lendo um versículo de Salmo 116, o versículo diz 12.
Salmo 116, versos 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Repitam. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Glória a Deus. E eu faço novamente essa pergunta: como podemos retribuir ao Senhor toda a sua bondade para conosco? E o melhor que nós podemos fazer é oferecer a Deus, é não sermos ingratos com Ele. Não sermos ingratos ao ponto de recusarmos os favores que Ele nos oferece. Sobretudo, aquele que custou o mais caro, aquele que custou cada uma das gotas de sangue do seu Filho amado Jesus, derramados na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Pode se assentar. Eu queria estar chamando aqui o nosso amado José da Penha. Ele é o representante da Umasbrac estadual e também nacional. Vou pedir para ele estar fazendo uma oração específica nesse culto de louvor e adoração a Deus na direção da Umasbrac. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno, Pai. Ó Deus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença em oração. E unicamente, Pai, para Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar na Tua presença, para Te adorar, para Te louvar e para ouvir de Ti um conselho, Pai. Deus, nós estamos, Pai, num culto na direção de homens compromissados, Senhor, com a Tua obra, com a Tua palavra, homens, Pai, de família, homens líder, Pai, homem, Pai, com o cuidado de tratar com outras pessoas, Pai, homem com obrigação de sua família e de liderados, Pai, porque temos aqui muitos líderes. E eu sei, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui para um conselho. Hoje, Pai, como já ouvimos, é um último culto na direção desses homens. Pai, o Senhor, como falou comigo hoje na madrugada, o Senhor sabe de que eu estou falando. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sonda, Pai, o coração de cada homem que aqui está, de cada líder, de cada obreiro, de cada membro, de cada responsável, Senhor, por grupo, Senhor. Senhor, e pela Tua misericórdia, Senhor, abençoa, livra, Senhor, das tentações que tem nos perseguido, Senhor, sempre. Deus, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, o Senhor tem um propósito, o Senhor sabe, Senhor, o que o Senhor vai tratar conosco. Deus, então, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, grato por estar na Tua presença, para ouvir o conselho que o Senhor vai nos dar hoje, que eu tenho certeza, Deus, que vai ser, Senhor, benéfico para todos nós, como homens, como os pais de família, como os líderes, como os comprometedores da Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Queria estar chamando agora o nosso líder local. Ele vai estar com a oportunidade, o diácono Paulo Fernando. Ele tem algo de Deus para nos falar.
A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor sobre as nossas vidas, que a cada dia tem nos agraciado com a sua doce presença, com o seu infinito amor sobre nós. Olha, há um motivo de alegria no meu coração nessa noite, de júbilo ao Senhor, porque em tudo temos visto o que Deus tem feito em nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? Deus é maravilhoso, irmãos. Então, minha fala hoje aqui nessa noite é tão somente de gratidão a Deus, não somente pela minha vida, mas por toda a nossa união masculina aqui do Jockey Club. Há uma alegria muito grande de ver o Zé, um companheiro de batalha, na expansão do reino de Deus, através de vidas de homens, vindo lá de Bertioga para poder adorar o Senhor. Ver o Eduardo, vou fazer alusão a alguns, porque havia alguns cultos que não poderiam participar por conta de alguns contratempo, trabalho, distância. Enfim, o Eduardo ali, Francisco, né, Eduardo, de férias aí, segundo dia de férias, ver o Eduardo na quarta-feira, o Carlão, o Mussa, né, ver o irmão Paulo acompanhado pelo irmão Luiz, está começando a andar com a gente. Então isso move o nosso coração a continuar fazendo aquilo que Deus confiou não a mim, mas confiou a cada um de nós, sim ou não? Então a gente precisa ter essa certeza, irmãos, do que Deus espera da gente, o que Deus quer de nós e aonde precisamos chegar. Nós percebemos que no caminhar da vida com Deus, alguns homens vão se perdendo na caminhada. Dentro desse embaraço todinho que o sistema lança sobre nós diariamente, alguns homens vão se perdendo. A gente está passando por um momento tão horrível no nosso país, na nossa região, na nossa comunidade, e a gente vai ver que todos esses problemas que está acontecendo, que vem sobre as nossas vidas, está tirando alguns do caminhar com Deus. Talvez não seja culpa minha e nem sua, contribuir com mais ou com menos, ou que Deus colocar no seu coração. E o presbítero Paulo atualizou ali nosso caderno, nosso caixa, está em 912, Paulo? R$912, esses R$912 é totalmente levantado, adquirido esse montante do carnezinho que a gente ajuda com 5 ou com R$10, na medida do possível, e é muito importante, porque nas nossas saídas, a gente ajuda, a gente coloca uma ajuda de custo no combustível, quando tem pedágio, a gente paga o pedágio, a balsa. Quando há uma necessidade de ajudar algum irmão que esteja necessitando de um remédio, até mesmo de uma cesta básica, que a gente não consegue levantar de última hora, tudo isso sai do caixa. Então, está tudo discriminado lá, né, Paulo? Tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, tudo certinho. Se alguém tiver algum desejo de conhecer como é que é essa administração, diga-se de passagem, muito bem feita pelo Paulo, assumindo a liderança lá do Charles, a tesouraria. Faz muito bem isso, o caderno lá bem explicadinho, de fácil leitura, de acesso também. Então procure o Paulo, mas se você tiver o desejo de ofertar, de entregar o seu valorzinho lá, procure o Paulo. Paulo vai te dar um carnê, talvez até o final de dezembro o Paulo vai estar distribuindo os carnezinhos já para o ano que vem. Tem propósito, a gente entrega o dízimo, né, Paulo, desse valor todo mês, do que entra. Então isso é muito importante, amém, irmãos? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela participação, as esposas que têm nos ajudado bastante, estimulando o seu marido a estar vindo nos cultos, a participando, a se envolvendo na Almas Braga. Isso é muito importante. Aplauda e glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigado, meu líder. Estamos nessa batalha aí para mais de 12 anos, é isso? É, mais ou menos isso. Eu tenho 16 anos que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, e desde então já procurei me empenhar nesse departamento que só cresce a cada dia. Eu queria estar dando a oportunidade para o nosso líder regional para vir aqui, dar uma saudação e já aproveitar para estar orando pelas nossas ofertas. Ok, meus irmãos? Vamos nos apressar.
para que a gente possa ter um bom tempo para que Deus tem para falar conosco nessa noite. Quero cumprimentar o santuário com a paz, Senhor, amém? É uma alegria imensa fazer parte desse departamento, em nome de Jesus. Obrigado, Paulo, pelas palavras que você deu aqui. Que a Umasbraque é a união masculina. É a união, é todos os homens, é nós, inserido na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós homens, somos uma Umasbraque, independente do que faz, né, Paulo? Independente de estar ali na faxina, independente de estar ali no templo fazendo alguma coisa, independente de estar ensaiando, mas a Umasbraque, no dia do culto da Umasbraque, seria muito bom que os homens da igreja estivessem aqui para a glória de Deus, porque é um culto da Umasbraque, e a Umasbraque é a união masculina de todos os homens da igreja, de todos os homens da igreja. E nós estamos aqui, né, Paulo? Com alguns homens, e nós temos muitos homens. Então, esse culto é para todos os homens, pastor. Não é só para aqueles que ensaiam, só para aqueles que vêm, Paulo, limpar o templo do Senhor. Não, não é isso. A Umasbraque é todos os homens da igreja. Foi como Paulo disse. Minibraque, Adobraque, Jubraque e a Umasbraque. Amém? Muita alegria, meu querido, de ver você aqui conosco. Irmão José da Penha. Irmão José da Penha também é um guerreiro, trabalha conosco na Umasbraque regional, na Umasbraque estadual e na Umasbraque nacional. Eu e Penha, nós fazemos parte da diretoria da Umasbraque estadual e da Umasbraque nacional. Então, norte, sul, leste, oeste do Brasil, de vez em quando eu e Penha, nós estamos aí, nos agrupado e viajando por esse Brasil afora, aonde a palavra é Umasbraque, é todos os irmãos da igreja. No dia do culto da Umasbraque, sem exceção, seria bom que todos os homens tivessem na igreja. Tivessem na igreja. Amém? Pode dar não vou nem falar uma salva de palma. Será que você pode fazer um coral ao Senhor? De palmas agora. Glória a Deus. Louva a Deus. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez, né? Enquanto adoramos ao Senhor com nossos dízimos e ofertas nesta noite. Vamos orar? Amado e eterno Deus, nós te adoramos pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa nesta noite. Pai, abençoa os teus filhos poderosamente, aqueles que vão, Senhor, estar cooperando na tua casa, vão estar dizimando. Abençoa cada um, Pai querido, aqueles que não podem, estão em dificuldades. Tu conheces cada coração, Senhor. Entra com providência em todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar aqui Voz da Verdade um pouquinho, né? Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir.
silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do Senhor. Foi no inferno pra salvar. É que o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se calar, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele tem a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do Senhor. Foi no inferno pra salvar. É que o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se calar, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele tem a solução. Quando Deus se calar, tenha fé, meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele tem a solução. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmão Ivo. Obrigado, Marcelo. Que Deus abençoe vocês. Eliseu, aí do seu lado, por acaso é o Zé Luiz? Ô, Zé Luiz, que alegria te ver aqui, meu irmão. Eu encontrei o Zé Luiz ontem, quando eu estava aqui na consagração. O Zé Luiz é um amigo de infância. Nós crescemos juntos aqui no Jockey. E nós estávamos comentando um pouquinho o tempo que eu pude parar para conversar com ele. Nós estávamos comentando de que época boa que nós vivemos aqui no Jockey Club. Eu nasci aqui no Jockey Club e nunca consegui sair daqui, graças a Deus. E o Zé Luiz também é um amigo muito, muito importante. Estou muito feliz em te ver aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos para a palavra do Senhor. Eu estou chamando aqui nosso pastor Kleber, que vai estar trazendo a palavra. Eliseu, você pode vir aqui orar pelo pregador? Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. E que Deus possa
se fazer presente, continuar ligadinho com Deus, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Curva a tua cabeça. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu coração e para o teu coração, que Ele é muito bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio, Pai, pela oportunidade que eu tenho de estar aqui nessa noite, Senhor. Os meus irmãos estão aqui. Sabe, Senhor, o Zé Luiz entrou aqui na igreja, carente de ouvir uma palavra. Nós estamos carentes de Ti, Senhor. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração. Eu abro o meu coração, Pai, para que o Senhor possa ministrar ao fundo do meu coração. Faz isso, Senhor, porque Tu conhece, Tu sabes, Senhor, da minha necessidade. Tu conheces a necessidade do meu irmão, papai. Então faz isso, por favor, Senhor. Abençoa o meu irmão, pastor Kleber, e trata conosco, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ministra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Paz do Senhor, igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Agradecer a oportunidade, a liderança da Almasbraque, para estar aqui com os irmãos noite para ministrar a palavra de Deus. Tito fica antes de Hebreus, antes de Filemon, capítulo 1, irmãos. Som. Me coloquei a meditar no capítulo 1 de Tito, irmãos. Queria compartilhar com Almasbraque, com toda a igreja, aquilo que Deus Ele falou ao meu coração. Quero ler com os irmãos, do verso 4 até o capítulo 2, verso 1. Os irmãos acharam? Amém? Podemos ler então? A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Verso 10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Mas, por fim, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Irmãos, quem era Tito? No verso 4, Paulo diz que ele era um verdadeiro filho na fé. Então, a ideia de que esse Tito, que era grego, ele não era judeu, ele tenha se convertido por meio da pregação do apóstolo Paulo. E a partir daí, Tito passa a ser um companheiro fiel de Paulo, alguém de muita confiança, um homem de confiança de Paulo. Companheiro de Paulo nas suas viagens, na sua obra missionária. E Paulo, ele enviou Tito a algumas igrejas, a algumas missões, como Dalmácia, como Corinto, e agora aqui na ilha de Creta. Então, Tito, ele passa a ser alguém muito especial ao lado de Paulo, na missão que Paulo tinha, um homem de confiança. E aí Paulo, ele vai escrever essa carta, irmãos, a fim de dar algumas instruções para Tito, uma missão muito específica que ele tinha na ilha de Creta. Quais eram? Primeiro que nós lemos aqui no verso 5, né? Foi por essa causa que eu deixei você em Creta. E Paulo vai dizer a causa. Ele vai dizer aqui que é para pôr em ordem as coisas restantes. Então Paulo já havia estado lá e agora Paulo precisava ajeitar, arrumar algumas coisas que ficaram para ser arrumadas lá. Então ele vai incumbir Tito dessa missão de acertar algumas coisas que ainda restavam acertar naquela ilha. Não foi só essa também. Paulo deixou bem claro que a missão de Tito naquele lugar era constituir presbíteros naquela ilha. E aqui, em mais 2 versículos, ele cita bispos. E aqui a gente precisa entender que presbítero e bispo são 2 palavras para a mesma pessoa, para o mesmo ofício. Tanto presbítero quanto bispos eram os líderes da igreja na época, eram os responsáveis por liderar a igreja, eram os pastores da época. Então, não havia uma hierarquia, como nós conhecemos hoje, entre presbítero e bispo. Não, presbítero e bispo eram a mesma coisa, tinham a mesma função. E Tito tinha que estabelecer essa liderança, sem nenhum tipo de hierarquia, mas em cada igreja em Creta precisava ter uma liderança, precisava ter um bispo, precisava ter um presbítero. Logo nós entendemos que uma igreja ela não pode funcionar sem uma liderança, sem um presbítero, sem um bispo, que seja, o nome aqui não importa, mas a função de liderança, de responsabilidade. As igrejas em Creta precisavam disso. E Tito foi encarregado a fazer isso. Mas Tito tinha também uma missão um pouco espinhosa, eu diria. Paulo deixou bem claro aqui que Tito tinha que fazer calar alguns cretenses. Ele tinha que repreender, e não apenas repreender, mas repreender severamente alguns irmãos daquela igreja. E eu não sei, existem pastores, existem líderes nossos aqui, e eu sei que não é fácil ter que repreender, e se for preciso até levar disciplina a algum obreiro, por alguma situação. Então, não era uma missão fácil, por isso Paulo não poderia mandar qualquer pessoa, Paulo tinha que mandar alguém de sua confiança, e que ele pudesse ali descansar, que Tito faria ali um bom trabalho. Mas, afinal de contas, irmãos, o que estava de fato acontecendo naquela ilha, aquelas igrejas ali naquela ilha? A ilha de Creta, irmãos, era uma grande ilha, tá? Então, a ideia é que existiam várias cidades dentro daquela mesma ilha, eu não sei exatamente quantas, mas haviam várias cidades e parece que em cada uma dessas cidades, ou pelo menos mais de uma dessas cidades, existiam igrejas. E aqui vale lembrar também uma coisa, nesse tempo aqui, nós não podemos pensar em igrejas como nós pensamos hoje, prédios, templos, paredes, muros, salões como nós temos hoje. Naquele tempo, na igreja primitiva, como se falava em igreja, se falava em grupo de pessoas, grupo de discípulos que se reuniam em casas mesmo, tá? No entanto que, aí no verso 11, ele vai dizer que alguns desses homens que Tito tinha que repreender estavam pervertendo casas inteiras. Então,
a igreja, nesse período, era um ajuntamento de pessoas, de crentes, discípulos que se reuniam em casas, em lares. E aí, essa ilha, ela tinha cidades bem populosas e bem estabelecidas. Como eu disse, Paulo já havia estado nessa ilha. Quando nós lemos em Atos capítulo 27, quando Paulo está indo de navio para Roma preso, a ilha de Creta ficava nesse caminho. Então, muitas embarcações, quando o tempo não estava bom, quando o mar não estava bom, precisavam ancorar em Creta para deixar que passasse aquele tempo ruim para prosseguir viagem. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 27. Paulo esteve lá. Talvez nesse momento Paulo tenha pregado o evangelho da palavra lá. Paulo não perdia tempo. Paulo pregava em tempo e fora de tempo. Então, mesmo preso, solto, em qualquer lugar onde ele estivesse, ele estava ali transmitindo a palavra de Deus. E essa região, irmãos, os cretenses, Creta, era uma região que tinha uma multiplicidade muito grande de crenças, religiões, filosofias. Então, havia muitos ensinamentos diferentes, uma pluralidade de ensinos naquela ilha. E isso vai afetar diretamente no ensino que estava sendo dado dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, a palavra sincretismo, né, que significa uma mistura de crença. Né? Sincretismo é quando você mistura um monte de religião, tudo no mesmo lugar. Um monte de crença diferente, então tem um sincretismo, uma mistura de um monte de coisa. Você não sabe se aquilo é católico, se é umbanda, se é crente, se é isso, porque há uma mistura de tudo. Né? E essa palavra, ela é de origem aqui dos cretenses. Então, ela vem dessa origem. Os cretenses, eles tinham múltiplas ideias e múltiplos ensinos, mas eles se uniam somente quando eles eram ameaçados. Então, sim é se unir. Cretenses, eles se uniam para lutar contra algum inimigo. Então, sincretismo vem de lá. E isso estava afetando a igreja que estava estabelecida nessa ilha. Então, havia uma separação muito forte ali nessa igreja entre doutrina e vida cristã, irmãos. E isso já eu quero falar um pouco sobre isso. Tito tinha essa missão de colocar em ordem. Também a missão dele era estabelecer os presbíteros lá. E é interessante que Paulo vai instruí-lo sobre as qualificações desses presbíteros, desses bispos, dessa liderança que ele tinha que estabelecer lá naquela ilha. E ele primeiro começa falando o que esses líderes não deveriam ser. Nós lemos o texto aqui e ele vai dizer, primeiro, eles não deveriam ser arrogantes. Então, essa deveria ser uma característica. Não poderia colocar na liderança da igreja homens arrogantes, que não se irritavam facilmente. Eu imagino que uma pessoa que se irrita facilmente não pode ser líder, não pode liderar ninguém, absolutamente nada, porque ele precisa ter muita paciência. Né? E se a pessoa se irrita facilmente logo, então nós temos problema. E Paulo não queria problema, ele queria solução. Então, também não poderiam ser apegados ao vinho, irmãos. Então, uma liderança apegada ao vinho é automaticamente um sinal de problema. E Paulo não queria mais problema. Também não poderiam ser violentos. Né? Parece algo, é óbvio que não pode ser violento. Pois é, parece que havia líderes exercendo liderança lá que eram meio violentos. Então, ele vai dizer, não pode ser homens violentos. Né? De repente são homens aí sempre preparados para a batalha, só que agora eles estão em Cristo, são crentes em Cristo, não pode mais pegar na espada, não pode querer resolver as suas questões, as suas diferenças uns com os outros com a espada. Não poderiam ser violentos. Então, nós vemos Paulo dizendo aí para Tito quais eram as qualidades, quais eram as características desses presbíteros, desses líderes na igreja. Ele vai dizer que tinha que ser marido de uma só mulher, ter filhos obedientes, não imorais, não insubmissos. Né? Então, tinha que ter uma família ali, não perfeita, mas uma família que não gerasse nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de problema para a liderança. Tinha que ser hospitaleiro. Nós estamos falando que as igrejas eram nas casas, o líder ele tinha que ser o primeiro a receber um grupo de irmãos, um grupo de crentes, tinha que ser hospitaleiro, amigo do bem, justo e piedoso, né? Justo e piedoso, homens consagrados a Deus, tinham que ter domínio de si, tinham que ter o autodomínio de si,
E, importante, irmãos, apegado à palavra fiel. Isso aqui nós lemos no texto, tá? Só estou repassando. Capaz de exortar e convencer a igreja contra algumas heresias, contra os falsos ensinamentos. Então, tinham que ser homens capacitados. E o que eu olho aqui é que os padrões de Deus são muito elevados. Os padrões de Deus para o homem cristão são muito elevados. E aqui a ideia é que esses líderes, se exigisse todas essas qualidades desses líderes, para que eles então fosse o exemplo para todos os irmãos. Mas quando eu olho para essas qualidades aqui, irmãos, eu penso que não deve ser qualidades apenas aqueles que almejam a liderança na igreja, que almejam o episcopado, que almejam o presbitério. Essas qualidades aqui eu vejo como qualidades de todo homem cristão. Todo homem que é obreiro na casa do Senhor, todo homem de Deus, ele precisa carregar em si essas marcas aqui. E é óbvio que esses homens, eles estarão aptos à liderança, primeiramente do seu lar e depois na sua igreja, mas não é característica só para a consagração, para a liderança da igreja. Eu vejo essas características como características do homem de Deus, do homem cristão, do servo de Deus, do sacerdote do lar, enfim, dos homens, da umasbraque, por que não dizer, qualidades, todas essas que eu pude citar aqui para vocês. E o que estava causando problema nessas igrejas? O que estava, de fato, preocupando o apóstolo Paulo, a ponto dele enviar Tito para resolver? A questão, irmãos, é que já nessas igrejas, desse grupo de pessoas, discípulos, haviam infiltrado em meio a eles, dentro desses grupos de pessoas, falsos mestres, irmãos. Que aqui, no verso 10, eles vai dizer assim, ó, porque muitos deles, especialmente os da circuncisão, eram judaizantes, eram gentios que haviam se convertido, mas queriam seguir os rituais dos judeus, queriam guardar o sábado, queriam circuncidar, porque entendiam que eles tinham uma simpatia pela religião judaica e eles queriam impor isso a todos os novos convertidos. Então, eles queriam colocar para todos que tinham que fazer exatamente como os judeus faziam. E aí, irmãos, aqui vai nos dizer também algumas características desses irmãos. Eu quero que vocês pensem bem. De um lado, nós falamos aqui de várias características daqueles que estariam aprovados e aptos para o ministério, para a liderança da igreja. Agora nós vamos ver aqui a característica daqueles que estavam exercendo isso, daqueles que estavam fazendo isso. E aí vai dizer que eram insubordinados. E essa palavra, igreja, insubordinados, é a mesma palavra que se usava para descrever um soldado que se negava a obedecer o seu comandante. Então, eram homens indobráveis, eram homens que não se curvavam a uma autoridade, a uma ordenança, eram homens insubordinados, eram os homens que estavam ensinando o povo na igreja. Estão entendendo isso, irmãos? Quem estava exercendo, por que Paulo estava preocupado? Insubordinados, enganadores, homens enganadores, eles negavam a eficácia do sacrifício de Cristo e reduziam a suficiência da graça para a salvação deles. Por quê? Porque ensinavam que não bastava crer no Senhor Jesus, precisavam fazer isso, precisavam fazer aquilo, precisavam fazer isso, aquilo outro, e reduziam o sacrifício de Cristo, a graça de Cristo, que é um favor imerecido que o Senhor nos concede. Mas não para por aí, irmãos, não para por aí. Gananciosos, eram homens gananciosos. O versículo aí nos diz que eles estavam pervertendo casas inteiras com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então a motivação dessa liderança era lucrar, era ganhar dinheiro daquelas igrejas, daqueles irmãos. Irmãos, eu estou falando aqui de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. E quando eu olho para esse texto de 2000 anos atrás, parece que é hoje. Ou só eu que vejo isso acontecer por aí?
lideranças de igrejas com essas características. E é por isso que eu não posso deixar de glorificar a Deus, você, irmão e irmã que está aqui, de glorificar a Deus e exaltar a Deus pela igreja que nós pertencemos, irmãos. Nós não podemos deixar, porque infelizmente há muitos, e alguns são até amigos nossos, que estão debaixo de um jugo como esse, irmãos. Estão debaixo de uma liderança gananciosa. Infelizmente, irmãos. Eles não param por aí. Diz o texto que a mente e a consciência deles estavam corrompidas. Então, se uma mente e uma consciência corrompida, logo você não pode esperar nada diferente do que estava acontecendo na ilha de Creta. Diziam conhecer a Deus, mas negavam a Deus por meio das suas obras. Então, falavam de religião, falavam sobre Deus, falavam sobre Bíblia, a Bíblia não estava completa aqui, mas certamente o Antigo Testamento eles tinham, falavam sobre isso, mas as suas atitudes, o seu comportamento negavam esse Deus que eles afirmavam conhecer. Então, perceba que vida e teoria completamente separada. Mas, nos últimos versos aqui do capítulo 1, diz que eles eram abomináveis. Abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Reprovados para toda boa obra. Se pensa numa boa obra, eles estavam reprovados. E aí, irmãos, que contraste nós vemos aqui? Um contraste entre aqueles que são aprovados por Deus, que têm as características de aprovados pelo Senhor, e do outro lado nós temos aqueles que são reprovados por Deus. E são reprovados por Deus por causa também dessas características aqui. Eu não consigo olhar para um texto desse sem olhar para mim mesmo e me perguntar, será que eu sou aprovado ou reprovado por Deus? O texto não está dizendo que eles eram aprovados ou reprovados por homens, mas aprovados e reprovados por Deus. Talvez alguém possa ser aprovadíssimo pelos homens, mas será que é aprovado por Deus? Talvez alguém possa ser reprovadíssimo pelos homens, mas pode ser aprovado por Deus. E qual que é a minha postura? Qual que deve ser a nossa postura, Masbraque? De sermos, acima de tudo, independente de qualquer coisa, aprovados por Deus. Ainda que reprovados por homens, Anderson, mas aprovados por Deus. Essa é a postura do homem, da Masbraque, do servo de Deus. Alguém que está com a sua consciência descansada de que a sua vida expressa a aprovação de Deus. Nem sempre a aprovação dos homens, mas certamente a aprovação de Deus. Irmãos, Paulo, ele vai se assegurar de tudo isso. Ele vai dizer que esse testemunho é verdadeiro. Nós lemos aqui, ele vai dizer, olha, esse testemunho é verdadeiro. Por que Paulo está falando isso? Porque havia um profeta do meio deles mesmo que havia falado. Ele vai dizer, olha, tem um profeta no meio deles que diz, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Então Paulo vai dizer, olha, esse testemunho é verdadeiro, porque eles mesmos falaram isso. Preguiçosos, comilões. E aí, Paulo vai mandar Tito nessa missão simples, né? De repreender severamente esses homens. Com certeza aí, pôr em disciplina alguns deles. E, dependendo de alguns deles, inclusive, excluir mesmo. Porque, eu acredito, nem crente era. Com essas características aqui, se todas elas estiverem na mesma pessoa, não pode ser crente. Tinha que excluir do meio, porque estava usufruindo de alguma coisa no meio do povo de Deus, irmãos. E aí, agora eu queria entrar aqui num momento que eu gostaria de falar algo que é central aqui, não só no capítulo 1, mas nos 3 capítulos da carta de Tito, que vai se sobressair, que eu diria que é o protagonista aqui. Não é Paulo, não é Tito, não são os presbíteros, não são os falsos mestres, mas a
sã doutrina. A sã doutrina é o tema central aqui, que nós podemos ver se você ler depois, irmãos. E eu queria chamar essa atenção do grande perigo que nós corremos se nós desconsiderarmos a sã doutrina. Do grande perigo que nós corremos se nós negligenciarmos a sã doutrina. E aí, irmãos, eu penso que nós hoje vivemos num mundo que nunca houve um mundo em que o acesso à informação, ao conhecimento, aos ensinamentos fosse tão fácil como é no dia de hoje. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento e ensinamento como é hoje. E nunca também foi tão fácil transmitir ensinamento e conhecimento como é nos nossos dias hoje. Você pode, na sala da sua casa, gravar um vídeo, fazer um ensinamento ali, gravar um vídeo e você ser assistido lá do outro lado do planeta. Então, nesse meio onde ensinamentos, conhecimentos estão sendo difundidos para tudo e para todos, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de filtro, mais do que nunca nós precisamos estar atentos à sã doutrina do Senhor. Mais do que nunca. Aqui era um lugar de difusão de conhecimento, mas não era como é nos nossos dias, irmãos. Não era. E isso já estava causando problema lá e está causando muito problema nos dias de hoje. E talvez você diga, não, mas eu não me interesso pela sã doutrina, eu não me envolvo na sã doutrina, eu não busco conhecer a sã doutrina porque eu não sou professor, eu não vou dar aula, eu não sou muito apegado em teologia. E eu quero dizer para você que sã doutrina não é só aquilo que se ensina no púlpito. A verdadeira sã doutrina é aquilo que nós vivemos. Portanto, todos nós, toda a igreja, precisa viver a sã doutrina. Não é só o que é dito. Pelo contrário, o que nós estamos vendo aqui é que Paulo vai dizer, olha, esses homens não tinham só que saber ensinar. Ele vai dizer, sim, que uma das qualidades era ser apegado à palavra fiel. Ou seja, não podia se imaginar um líder, um bispo, um presbítero que não tinha apego, não tinha apreço pela palavra, não pode. Ele tinha que saber ensinar, mas não é só isso, ele vai dizer que tinha que ser um monte de coisa. E aí, eu não posso pegar e dizer, não, a sã doutrina é para quem ensina. Meu negócio é viver. Não. A sã doutrina tem tudo a ver com aquilo que nós vivemos. E o que é doutrina, afinal de contas? E aí eu quero falar o que é doutrina, do mesmo modo que Paulo procurou falar para Tito, primeiro dizer o que não é, né? Eu me lembro que quando eu me converti, por um bom tempo, quando eu comecei a frequentar a igreja, na minha mente, e era aquilo que eu ouvia, doutrina era usos e costumes. Eu não sei se os irmãos compartilharam, se não compartilharam disso, melhor ainda, que vocês já aprenderam do modo certo. Mas eu, no início, falava assim, culto de doutrina, você sabia que era um culto onde iria se falar, ou se pregar, ou se ensinar sobre usos e costumes locais da igreja. Durante muito tempo foi assim, até que eu aprendi que doutrina não tem absolutamente nada a ver com usos e costumes. Nada a ver com usos e costumes. E aí, irmãos, literalmente a palavra doutrina significa ensino. Literalmente a palavra doutrina significa ensino. Mas no verso 1 do capítulo 2, Paulo disse para Tito, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Não é só de acordo com a doutrina, mas com a sã doutrina. Há uma diferença aqui entre doutrina e sã doutrina. Perceba que o que não faltava naquela ilha era ensino. O que não faltava naquela ilha era doutrina. Mas Paulo diz a sã doutrina, porque sã significa saudável. Quando você fala em sã consciência, em uma consciência saudável. Sã doutrina, um ensino saudável.
Aquele ensino que estava sendo dado ali não era saudável, era maléfico, era destruidor, era destrutivo. E o que Tito tinha que se apegar? A sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina pura. A doutrina, irmãos, é a crença. É uma crença que determina o nosso modo de viver, de acordo com a doutrina que eu recebo, de acordo com a sã doutrina, aquilo reflete automaticamente no seu e no meu, no nosso modo de viver. Nós vivemos de acordo com a doutrina, por isso ela tem que ser sã, porque se ela for saudável, Eliseu, eu vou viver uma vida saudável espiritual, mas se for uma doutrina que não é sã, que não é saudável, eu não tenho vida espiritual saudável, eu tenho uma vida espiritual doente, como muitos tinham, enquanto como muitos têm. Por quê? Porque abriram mão, porque deixaram de lado a sã doutrina. Irmãos, lá em Judas capítulo 3, nós podemos usar aquelas palavras para poder traduzir o que é doutrina. É a fé de uma vez por todas confiada aos santos, como algo que foi lhe entregue, como algo que foi confiado a você. Quando você confia algo a alguém, Márcio, geralmente aquilo há um valor ali. Há um valor ali que você confia a alguém sabendo que ele não vai perder aquilo, que ele não vai quebrar aquilo, que ele não vai acabar com aquilo, mas que ele vai preservar aquilo. Então, a doutrina, a sã doutrina, é essa fé, irmãos, que uma vez por todas foi confiada aos santos, a nós, a igreja. É por isso que eu não me importo o que o povo lá fora pensa dessa doutrina, o que eles acham, o que eles falam dessa doutrina, mas os santos do Senhor, eu e você, a igreja, precisa ver nessa santa doutrina esse tesouro que nos foi confiado. Deus não deu para todos, Ele confiou a mim e a você, e nós precisamos guardar isso, nós precisamos proteger isso, nós precisamos conservar isso. O que é a sã doutrina? É o verdadeiro evangelho, irmãos. O verdadeiro evangelho de Cristo que foi transmitido aos apóstolos. Os apóstolos foram inspirados a escrever e ensinar. E é esse, irmãos, não tem outros. Não tem outros. É esse ensino. É essa doutrina. Que doutrina, Binho? A doutrina dos apóstolos. Porque o próprio Deus os inspirou a escrever. Então, a igreja ela é estabelecida sobre isso. Cristo, a nossa rocha. Ele é a pedra fundamental. E os seus apóstolos são aqueles que ensinam para que a igreja cresça sobre esse baldrame. E nós não podemos remover isso. Você já pensou em tentar remover a estrutura lá, o baldrame, a estrutura da tua casa? Você pode, se você fizer isso, você pode comprometer a casa inteira. Se você tentar fazer isso num prédio, você pode derrubar o prédio, porque ali tem que estar intacto. É a estrutura, é a base. Se estiver certo, vai crescer certo. Se estiver reto, vai crescer reto. Mas se estiver torto, ou se for removido, ou se for substituído, logo você põe ali toda a estrutura em perigo. Irmãos, infelizmente, muitos têm buscado ensinos que não são os ensinos dos apóstolos. Não são são ensinos, mas não é a sã doutrina. Não são ensinos saudáveis, porque eu não posso entender que um ensino seja saudável se ele não produz vida, se ele não produz crescimento, se ele não produz comprometimento com a palavra, com Deus e com a igreja. Se você vê alguém que tem muito ensino, que ensina muito, mas que você não vê isso, esse ensino não pode prover de Deus. Não pode ser saudável. Mas o ensino dos apóstolos, a sã doutrina é, em Gálatas 1, do 8 ao 9, veja a importância dessa doutrina. Eu quero que vocês entendam, é como se fosse um objeto mesmo, é essa doutrina, tá? Não é várias, Márcio, é essa doutrina. Olha a importância e o cuidado que nós temos que ter com ela. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1, do 8 ao 9. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, mesmo que eu voltar aqui e falar algo diferente do que eu já falei, do que Deus já me usou para dizer e já estabelecer, se eu vim aqui falando uma coisa diferente, considere-se amaldiçoado, vai ser de mim mesmo.
Não vai ser de Deus, porque o que é de Deus eu já falei. E ainda que venha um anjo falar de algo diferente disso, veja que é algo muito precioso, que já está estabelecido, que já está determinado. A doutrina é essa, o ensino é esse. Não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não pode acrescentar, não pode diminuir, não pode adulterar, não pode maquiar, não pode melhorar, não pode piorar. É esse. Se alguém vier, amaldiçoa. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, amaldiçoa, porque não provém de Deus isso daí. Irmãos, Paulo está dizendo, vocês precisam ser críticos. Vocês não podem receber, ouvir, abraçar, comer, tudo que se ouve. Vocês precisam ser críticos. O que está dizendo? É sã? Está nas Escrituras? É o que a Bíblia diz? Então, é de Deus. Eu recebo, vai ser produtivo. Eu vou me tornar melhor. Vai me fazer crescer. Eu sei que eu estarei nessa edificação que o próprio Senhor, Ele estabeleceu. Opa, não está na Escritura. Não procede. Não é a doutrina. Está melhorada, está piorada, está diferente. Não é, mas o camarada ele é muito show. Mas é o Binho que está falando. Não importa quem fale. Lembre os crentes de Bereia, tudo que eles ouviam, eles analisavam na palavra, porque eles não queriam ser enganados por um ensino que trouxesse para eles morte espiritual, irmãos. Por que nós não podemos ser assim? Por que a igreja hoje não é assim? Irmãos, eu não sei o que vocês veem, mas o que eu vejo são pessoas que quando fecham os olhos, levantam as mãos, abrem a boca, elas não escutam mais nada. Perdão por falar aqui, não estou falando da minha realidade aqui, eu estou falando do que a gente vê por aí. Espera aí, você está prestando atenção no que estão falando, o que estão ensinando? A sã doutrina, irmãos, deve ocupar um lugar central na igreja. A sã doutrina ocupa um lugar central na igreja. Ninguém está acima dessa doutrina, irmãos. Ninguém está acima dessa doutrina. E aí, alguns lugares, às vezes eu escuto as pessoas falando, não, nós precisamos valorizar a doutrina, então vamos fazer o seguinte, nós reconhecemos a autoridade da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e nós queremos valorizar, então vamos fazer o seguinte, em vez de dar 40, vamos dar 1h30 de tempo, e veja bem, irmãos, nem sempre nós estamos valorizando ou centralizando a doutrina pelo tempo que nós damos, não é isso. Você pode dar 1h30, mas se aquilo que é ensinado no púlpito, que é pregado no púlpito, não é a sã doutrina, é pior ainda. O que eu entendo quando a doutrina está centralizada na igreja? É ela que governa, é ela que dá as diretrizes. Se eu quero saber o que é um culto, eu vou ver o que ela diz que é um culto. Se eu quero consagrar um obreiro, como Paulo disse para Tito, eu vou ver quais as características que ela diz que ele tem que ter. Não é o que eu acho, não é a minha intuição. Não, eu acho que aquele obreiro ali, o que ela diz, e eu vou para ela. O que tem que ser pregado? Como deve ser dirigida uma reunião? Como se deve tratar o pecador, o impenitente, aquele que insiste no pecado? Se tem que dar disciplina ou não? Eu não tenho que pensar pelo meu coração. Mas eu vou ver se eu sentir. Não é sentir, irmãos, é a palavra, é a doutrina, o que ela diz. Não, quem vai ser o meu sucessor? É meu filho, porque se eu estou, o meu filho tem que ser sucessor. Ele pode ser ou não. Quem vai dizer se ele vai ser ou não? É a doutrina. É a sã doutrina que vai dizer, é a autoridade que vai dizer se seu filho vai ser o seu sucessor ou não. Irmãos, há uma série de benefícios para uma igreja que mantém a sã doutrina centralizada. É ela que dita. Se eu quero louvar, se eu quero saber o que é uma adoração verdadeira, eu não vou para o YouTube ver o que estão fazendo. Ainda que seja bom ler livros cristãos, se eu quero saber o que é a verdadeira adoração, eu não vou para os livros cristãos para saber o que os autores dizem. Eu posso até ir lá, mas primeiro eu preciso saber o que ela diz. Se lá disser a mesma coisa, amém. Amém. Se disser algo diferente, amaldiçoa. Não é isso que Paulo está dizendo? Paulo falou em Gálatas.
Mas o que que nós fazemos? Não, nós vamos aceitando, nós vamos abraçando. E quando nós nos pegamos, irmãos, nós estamos muito longe, muito longe. Não é nem à beira, é, na verdade, muito longe da sã doutrina, irmãos. Sã doutrina, o ensinamento dos apóstolos. Não porque eram os apóstolos, não porque era Paulo, mas porque foram inspirados pelo próprio Deus. Ou seja, a autoridade que tinha não era porque era Paulo, mas porque o próprio Deus é que estava falando por meio deles, é que tinha dado por meio deles. Então, é digna de toda aceitação, irmãos. Os versos 10 e 11, aqui mostra um benefício da sã doutrina na igreja, que é que ela expõe o falso ensino. No verso 10 e 11 diz, porque existem muitos, principalmente os da falsa circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros, ensinando o que não devem com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, a sã doutrina, ela expõe o falso ensino. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem nada que foi mais ameaçador à igreja primitiva do que as heresias. Nada. Quando você lê a igreja primitiva, história da igreja, os primeiros 300 anos, o que você vê lá? Você vê mortes, você vê imperadores se levantando, assassinando crentes, você vê lá soldados, você vê lá o Coliseu, arenas, leões devorando crentes, crentes sendo queimados, crentes sendo assassinados, apedrejados, todo mundo querendo acabar com os cristãos do primeiro século, mas você não vê Paulo escrevendo, olha, tomem cuidado com os imperadores, olha, fujam dos soldados, olha, tomem cuidado com os revoltosos, com os rebeldes, tomem cuidado com a sociedade, toma cuidado com os leões. Não, você não vê. Porque para Paulo isso tudo não era uma ameaça. Cada cristão que morria martirizado, 10 se convertiam e aceitavam a Cristo. E esses que morriam, iam morrer com prazer, porque estavam morrendo pelo Evangelho. Então isso não era uma ameaça. Mesmo Nero, um dos imperadores mais ferozes que teve, irmãos, Nero lá em 67, foi ele que martirizou Paulo, decapitou Paulo. Irmãos, Nero matou o irmão, matou a esposa e matou a mãe. O imperador Nero matou a mãe. Você consegue imaginar a crueldade de uma pessoa capaz de matar a própria mãe? O que vocês acham que ele estava disposto a fazer com os crentes? Em 67 ele vai incendiar a própria cidade de Roma, ele vai pôr fogo na cidade e vai manter as vilas dos crentes intactas. Para quê? Para todo mundo falar, então foram os crentes que fizeram isso. E aí foi aquele banho de sangue para acabar com os crentes. Mas sabe o que eu vejo Paulo escrevendo? O que era uma ameaça para a igreja quando eu vejo as palavras de Paulo? Quando eu vejo as palavras de João, o que era uma ameaça para a igreja? Heresias. Perceba, perseguição, morte, tudo isso não era uma ameaça para a igreja. Não poderia acabar com a igreja, pelo contrário, a igreja se tornava mais forte, ela crescia na perseguição. Mas a heresia podia destruir uma igreja. Podia pôr fim a um ajuntamento de crentes. Então, irmãos, aqui, o que nós podemos ver é que a sã doutrina, ela vai expor o falso ensino. Se nós não temos uma sã doutrina, nós nunca vamos saber distinguir o que é o ensino verdadeiro e o que é o ensino falso. Ela expõe o falso ensino. É impressionante, irmãos, como hoje nós estamos vendo pessoas dando ouvidos a falsos ensinos por pessoas influentes. São pessoas conhecidas, são pessoas populares, então não importa o que elas digam, não importa o que elas ensinam, se é elas que estão ensinando, as pessoas estão tomando como verdade absoluta e nem sequer estão olhando para o que diz a sã doutrina. E o que nós vemos nessas pessoas? Quanto mais eles são influentes, mais eles ensinam essas doutrinas que não são sãs, na mídia, e aí quanto mais eles ensinam, irmãos, mais eles ganham seguidores, e aí quanto mais seguidores eles têm, mais investidores aparecem, quanto mais investidores aparecem, mais consumidores aparecem, e tudo que está girando em volta disso é o dinheiro, e que não é nada diferente do que esses irmãozinhos aqui de Creta, gananciosos, comilões. Vocês veem essas pessoas que ensinam, irmãos, eles comem do bem e do melhor, irmãos. Eles usam do bem e do melhor, irmãos. E acredite, eles estão ganhando tudo aquilo, irmãos, porque tem tanta gente vendo, curtindo e arrumando até briga para defender esses camaradas, irmãos. E a Bíblia
Mas não é a Bíblia que é a autoridade? Não, mas fulano falou. Aí eu arrumo briga com o meu líder, eu arrumo briga com o meu pastor, eu arrumo briga com a minha comunidade, com todo mundo, porque o que o fulano falou. Eu não estou dizendo, irmãos, que na mídia não existem bons ensinos existem sim. Mas entenda uma coisa, tudo que nós ouvimos aqui na igreja, aquilo que eu estou falando aqui, ou na mídia, precisa ser filtrado, precisa passar pela sã doutrina. Se passar, se está de acordo, amém, receba, creia, tome posse, viva. Se não, deixa de lado. Porque essa sim é a autoridade, não é a influência. Outra coisa que a sã doutrina expõe é a falsa fé, irmãos. Eu estou caminhando para o final, o verso 16 diz assim, olha, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio daquilo que fazem, no verso 16. Irmãos, naquela ilha havia muitas pessoas que professavam crer em Deus, irmãos. Muitas pessoas. No entanto, as atitudes delas demonstravam algo totalmente diferente. E se tem uma razão, porque muitos hoje nem sequer frequentaram a igreja, é porque infelizmente eles olham as atitudes, o procedimento de algumas pessoas que se dizem crentes, mas que as suas atitudes são completamente contrárias, e por isso muitas vezes elas não querem vir. Muitos deles aqui, irmãos, nem sequer eram convertidos ao Senhor, mas arrumaram, de repente tinha eloquência, sabia falar bem, tinha carisma, tinha simpatia, e estava ocupando uma posição de destaque no meio do povo, e o povo estava seguindo essas pessoas. Eram verdadeiros lobos em pele de cordeiro, irmãos, enganando o rebanho, eram os impostores, estavam no meio do povo, e aí, matando as ovelhas, devagar, sorrateiramente, e ninguém sabe. Está morrendo e ninguém está vendo. Olha, o irmão Joel estava aqui ontem, hoje não está mais. Ah, ontem nós estávamos em 10, já estamos em 5. Está acabando, porque o ensino está matando. Não é saudável, não é a sã doutrina. Como tem pessoas, irmãos, hoje que dizem que ser crentes, e a gente fica até, dá um parafuso na cabeça da gente. Fala, essa pessoa é crente mesmo, mas você fica tentando encontrar alguma coisa para dizer, realmente, ela tem alguma coisa que lembra um cristão. Tem muitos irmãos que dizem ser crente por alguma razão, mas a sua vida não tem nada a ver com a sã doutrina. E como eu disse para vocês aqui, a nossa vida tem que refletir essa sã doutrina. Eles dizem que conhecem a Deus, falam coisas a respeito de Deus, cantam músicas sobre Deus, mas não conhecem a Deus. E o que eles fazem com essas pessoas que os ouvem? Eles enganam essas pessoas. Essas pessoas são enganadas. Infelizmente, são pessoas humildes, são pessoas simples, são pessoas sinceras, mas estão sendo enganados, porque fecharam a Bíblia, deixaram a sã doutrina e passaram a seguir ensino de homens. Perceba que Paulo, o que ele enfatiza não é porque eu estou falando, é porque quem me deu aquilo que eu estou dizendo e ensinando foi o próprio Deus. Então não é a minha autoridade ela vai se extinguir a partir do momento que eu disser algo que Deus não disse, que eu ensinar algo que não é de Deus. Enquanto eu empenhar essa palavra, enquanto eu ensinar o que essa palavra ensina, enquanto eu afirmar o que ela afirma, irmãos, eu tenho a mesma autoridade do Senhor Jesus, porque a palavra é dele. E cada um de nós temos essa autoridade. Se você falar fielmente essa palavra, essa autoridade é na tua vida, porque não é de você. É a própria palavra de Deus, mas se eu falo o que eu penso, se eu falo o que eu acho, aí, irmãos, aí já não é essa autoridade que Deus nos dá. É como o carteiro, né? O carteiro, o papel dele é ir lá e entregar a carta. Ele não tem autoridade para mudar o texto, para mudar o conteúdo da carta. O papel dele é chegar e entregar, não adulterar. Irmãos, a sã doutrina, ela distingue os falsos cristãos dos verdadeiros. Nós estamos vendo pessoas dizer quem é verdadeiro e quem é falso, né? Nós estamos ouvindo pessoas dizer, não, esse é de Deus e aquele não é. O problema é que, quais os critérios que elas estão usando? Elas estão usando afinidade. Não, aquele não é de Deus. Mas por que ele não é de Deus? É porque você não se dá com ele. Porque se você se der com ele, ele é de Deus. Ah, por que aquela ali é de Deus? Não, porque ela concorda com tudo que eu falo. Então, olha o critério que eu estou usando para distinguir quem é de Deus e quem não é. É se há concordância com o que eu penso, concordância com o que eu falo, concordância com o que eu visto, concordância com o que eu ando, aí é de Deus. Se é diferente, se é contrário a mim, não é. Quando, na verdade, o que distingue o verdadeiro do falso é a sã doutrina. Ela distingue quem é de Deus e quem não é.
E aí, irmãos, é um erro nós pensarmos que a doutrina não importa. O que importa é somente a vida. Eu já ouvi isso. Não, a doutrina, o que importa é vida, é viver. Porque o erro dessas pessoas, irmãos, é separar. Quando eu separo a sã doutrina da vida, eu estou completamente fora, porque tudo aquilo que eu vivo é um reflexo da sã doutrina do Senhor, ou de uma doutrina qualquer errada, mas a minha vida, ela reflete o que eu aprendo, os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, irmãos. A sã doutrina produz vida espiritual saudável, irmãos, e relacionamentos saudáveis. Uma igreja com problemas do relacionamento é porque não está seguindo a sã doutrina. Nós não vamos ter tempo, mas o capítulo 2, Paulo vai falar de problema de relacionamento lá, de filhos, de jovens, de idosos, estava tudo com problema, porque a doutrina estava errada. Se a doutrina está errada, se ela não está reta, vai ter problema em relacionamento. Quer fortalecer o relacionamento dos irmãos, dos jovens, dos idosos, na igreja, na comunidade? Centraliza, sã doutrina, vamos para o que ela diz, vamos praticar o que ela diz. E aí tem uma frase do Martin Lloyd Jones aqui, que ele diz assim, ó: não há nada mais contrário à Bíblia e mais perigoso do que separarmos vida e doutrina. Então, irmãos, eu quero sair daqui crendo que todos aqueles que vieram aqui hoje saiam daqui com essa convicção de que doutrina, sã doutrina e vida são inseparáveis. A sã doutrina determina como eu vivo. O meu modo de vida reflete a doutrina que eu recebo na casa do Senhor, a doutrina que eu recebo da minha liderança. Irmãos, eu já vou aqui concluindo, eu vejo pessoas defendendo tanto as suas próprias convicções. E isso pode ser uma qualidade também. Paulo, ele defendia muito aquilo que ele cria, até que o Senhor teve um encontro com ele, e ele se converteu, e aí ele passa a defender agora o outro lado. Então, mas existem alguns irmãos mesmo, que defendem algumas causas, irmãos, que eu fico pensando, falo, se ele defendesse Jesus, o Evangelho, a sã doutrina, da forma como ele defende algumas coisas que nem importam tanto, irmãos, mas o que nós fazemos? Defendemos as nossas convicções. Colocamos a mão no fogo por todo mundo, mas não colocamos a mão no fogo por aquilo que é impossível de errar, que é a sã doutrina. Ela nós negociamos. Infelizmente, não abrimos mão, muitas vezes, no nosso próprio pensamento, irmão. Você conversa com algumas pessoas, não, mas eu penso assim, mas a doutrina não diz assim, mas a sã doutrina diz, não, mas eu penso assim, não, porque eu nasci na igreja assim, eu ouvi assim, eu aprendi, mas a sã doutrina está dizendo que não é assim, não, mas é o que eu acho. E é isso que eu estou dizendo. Se a pessoa vive dessa forma, irmãos, a doutrina não está centralizada, ela está em algum lugar. Num canto, na bolsa, em algum lugar, menos na centralidade da vida dessa pessoa. Porque a doutrina vai me dizer se o meu pensamento está certo ou se o meu pensamento está errado. A doutrina vai dizer, a sã doutrina vai dizer se o que eu acho está certo ou se está errado. Irmãos, há muitas pessoas que brigam pela sucessão apostólica. Você vê a pessoa, não, a sucessão, são apóstolos porque existe uma sucessão com a mesma autoridade que Paulo teve, ele foi passando e chegou até os nossos dias, irmão, como a própria Igreja Católica. Que alega que os papas, eles são a sucessão dos apóstolos. Os papas hoje têm a mesma autoridade que os apóstolos de Cristo tiveram. Irmãos, não tem. Os apóstolos de Cristo foram os apóstolos de Cristo. Eles fundaram, eles edificaram juntamente em Cristo. E todos agora crescem neles. Mas existe algo que vai sim ter sucessão e que deve ter sucessão, que é o quê? O ensino. O ensino, Paulo diz, Tito, guarda esse ensino. Não deixa ninguém enganar. Igreja, os próximos líderes, guarda esse ensino. A doutrina, ela é inalterável, ela não pode ser mudada. Ela sim vai sendo carregada sucessivamente. Cada líder que se levanta, volta para a doutrina. Não é isso que acontecia com os reis? Os reis se levantavam, cada rei que se levantava, Deus, olha, medita nessa lei, a mesma que foi dada lá para Moisés. Agora Josué, medita, não é outra, não é uma nova, é a mesma. A lei permanece, a autoridade do ensino permanece. Pessoas mudam, mas a doutrina tem que permanecer a mesma, irmãos. É disso. Agora, eu abro mão disso e eu quero a autoridade do apóstolo. E o que nós precisamos continuar carregando e vivendo não é a autoridade do apóstolo, mas é o ensino do apóstolo, a doutrina do apóstolo. Essa sim.
Essa sim é a que deve ser levada. E um bom exemplo disso foi a reforma. Nós comemoramos agora em outubro a reforma, irmãos. A Igreja Católica se desviou tanto dessa sã doutrina aqui, colocou a tradição em pé de igualdade com a doutrina. Olha, a doutrina fala isso, mas a tradição fala isso. Colocaram algo em pé de igualdade e até acima da doutrina. Se a tradição disser que é assim, ponto final, é assim. A igreja se desvirtuou, irmãos. E aí precisou Deus levantar um homem chamado Lutero para voltar os olhos para a sã doutrina e dizer, não, está errado. O que está certo é a sã doutrina voltar para as Escrituras. Deus endireitou, usou a vida daquele homem para endireitar uma igreja que estava numa ascendência terrível, irmãos. Será que hoje, será que nos nossos dias não há essa necessidade pessoal de cada um de nós? Qual rumo você tem tomado? Qual rumo eu tenho tomado? Irmãos, nós precisamos ter essa noção de que, por algum momento na vida, num processo, eu me distanciei, eu me desviei, eu meio que, sabe o carro quando não está alinhado? O carro não está alinhado, você percebe, você solta o volante, ele começa a ir para o lado. Você tem que corrigir, voltar ele para o trilho, porque uma igreja que deixa a sã doutrina, ela saiu dos trilhos, irmãos. Nós não podemos esperar nada mais, não podemos esperar crescimento e avanço de uma igreja que é um trem fora dos trilhos. Irmãos, nós devemos guardar, proteger, crer, aplicar essa sã doutrina nas nossas vidas e deixar que ela nos guie, ela nos direcione sempre. E assim como Paulo ele disse para Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Eu quero encerrar aqui falando o que ele disse para Timóteo. Porque Timóteo e Tito foram as duas últimas cartas que Paulo escreveu antes de morrer. E essa era a preocupação dele. Vocês são jovens, vocês são cheios de Deus, vocês têm capacidade, Deus salvou vocês, mas mantenha essa sã doutrina. Paulo disse em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, para me encerrar, na presença de Deus, Deus é testemunha do que Paulo está dizendo, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A doutrina saudável vai se tornar insuportável para muita gente. Por que vai se tornar insuportável para muita gente? Porque vão preferir ouvir os outros ensinos, que são mais agradáveis, que são melhores. E aí, quando você vir aqui na igreja pregar a sã doutrina, vai causar irritação. Sabe, aquele zumbido entrou no ouvido, você quer tirar aquilo. É o que Paulo está dizendo, olha. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos. Os seus próprios desejos ajuntarão mestres para si mesmo. Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. É o que a gente vê, gente. A gente quer pessoas que falem o que a gente deseja. Então tem um grupo que eu ouço, tem um grupo que eu dou crédito, tem um grupo por qual eu ponho a minha mão no fogo. É esse, aquele. Por quê? Porque ele fala o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero. Ajuntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, Timóteo, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. E nós oramos aqui, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça, entendendo que precisamos viver a sã doutrina mais do que nunca. Pai nosso Deus, nós te agradecemos por esse último culto da Umasbrac do ano, te agradecemos por tudo que o Senhor realizou em nosso meio durante esse ano de 2020, na expectativa de que no próximo ano possamos nos entregar ainda mais a Ti, nos comprometer mais ainda contigo e com a Tua palavra, Senhor,
e com a sã doutrina, Senhor. E o que nós sabemos é que, se nós nos comprometermos, sermos fiéis à sã doutrina, guardar a sã doutrina, aplicar e viver, Senhor, os frutos serão enormes, Senhor. Ó Deus, haverá crescimento, Senhor, com certeza, Senhor, na vida de todos os homens dessa igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde dos falsos ensinamentos, dos enganadores, dos perversos, Senhor Deus, e que essa doutrina seja o centro do nosso coração, o seu ensinamento puro, Senhor, seja o centro da nossa igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Paz do Senhor, irmãos. Pedidos de oração. Oração pelo sobrinho da Tamires, do Luciano, o Cauã. Ele está necessitado das nossas orações. A Marta pede oração pelo seu primo Sérgio, que está com câncer na cabeça. E também pela sua prima Marta, pela sua prima Sinara. Ela está com câncer na face. Então, vamos estar orando por esses dois primos da irmã Marta, viu, irmãos? Continuamos orando pelo pastor Davi, pelo menino João, pelo Luiz, a Silvinha, pela sogra da Utineia. A Isadora, minha neta, também está enferma hoje, foi para o pronto-socorro. Eu peço para os irmãos estejam orando, que ela retorna sexta-feira para repetir de novo os exames. A família do seu José Eugênio, vamos estar orando. Ele faleceu hoje, foi aquele senhor que nós pedimos oração no domingo. Hoje ele foi fazer um exame, e no caminho ele teve uma parada e o Senhor recolheu. Então, vamos orar pela família do seu José Eugênio, que é da família lá da Elaine. Então, vamos estar orando para que Deus esteja consolando essa família. Amanhã temos círculo de oração aqui. Tá, irmãos? Amanhã à tarde. E no sábado, não esqueçam, live Além do Templo. Então, os irmãos estejam aqui no sábado para estar prestigiando este trabalho. Domingo, 17 horas, o culto, e às 19 horas também o segundo culto. Faça a sua inscrição, porque ainda tem vaga. Amém? Meus irmãos, quero mais uma vez agradecer a todos que aqui compareceram para esse último culto de louvor e adoração a Deus na direção da Almas Brac. Muito obrigado mesmo, e que nós possamos ter uma noite abençoada. Obrigado a todos que colaboraram com esse culto, ao presbítero Ivo, ao irmão Marcelo, ao Guilherme, ao irmão Joel, aqui na limpeza dos microfones, o pessoal da cabine de som, a pessoa do Marcão, enfim, a todos vocês. Meu muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos. Tá? Vou passar para o pastor Vicente para ele estar encerrando. Nos colocarmos de pé, queridos. Vamos agradecer a Deus. Problema que no pé, que isso já vem já há um tempo, de vez em quando aparece e me perturba, né? Me perturba. Vamos agradecer a Deus e guarde esse ensinamento, guarde essa palavra, queridos. Palavra muito importante, palavra profunda para os nossos corações. Maravilhoso Deus, em primeiro eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos. Viemos aqui te adorar, ofertar o nosso culto, a nossa adoração a ti. Por isso eu te digo, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Agora eu te suplico, Pai, por todos os pedidos de oração que aqui foram manifestos, Senhor. Pai, estende a mão, Senhor, aos enfermos, meu Deus, levando cura, levando, meu Deus, aleluia, a solução para o problema, Senhor. Ao irmão Davi, que continua ainda lá internado, Deus, coloca a tua mão, teu servo precisa de um milagre teu, Senhor.
ao nosso menino João, meu Deus, aleluia. A família enlutada, Senhor. Meu Deus, a nossa criança Isadora, põe a tua mão, Senhor. Deus de misericórdia, Deus de amor. E todos os pedidos, Senhor, todos coloco diante de Ti, porque todos precisam de Ti, meu Deus, e também nós cremos em Ti, e a nossa solução vem de Ti. Portanto, meu Deus, abençoe a todos em o nome de Cristo e leve-nos na Tua paz. Guarde-nos a todos e assim concede-nos a todos uma noite de bênção, uma noite de paz sob a proteção da Tua potente mão. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Cristo Jesus. E que o grande amor do Pai, a graça salvadora do Filho, as doces consolações do Santo Espírito e as demais bênçãos celestiais seja sobre todos nós e a nossa família, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.